Se a sua paz depende de tudo dar certo, você já perdeu. Porque o mundo não é um lugar feito para cooperar com o seu humor. Ele muda, erra, atrasa, provoca, frustra. E vê se isso não parece a sua vida. Um comentário atravessado já te desmonta. Um imprevisto vira tempestade. Uma pequena injustiça vira incêndio por dentro. Agora olha para o outro lado. Existe gente que atravessa o caos com uma calma quase irritante. Não é sorte, não é frieza, é treino. E o nome desse treino tem 2000 anos, estoicismo. Só que já te aviso, aqui não tem positividade de vitrine, nem frase bonita para postar e continuar igual. Isso é prática, é corte de hábito mental. É você recuperando o controle do único lugar que realmente manda na sua vida. Como você interpreta, escolhe e age. Faz um teste rápido. Lembra da última vez que você disse, eu só queria ter paz? Bastou abrir o celular, ver algo que te irritou, responder no impulso e pronto, a paz foi embora. Ou você tentou controlar a opinião de alguém, a decisão de um cliente, o comportamento de uma pessoa difícil e pagou com ansiedade e cabeça acelerada. Neste vídeo, eu vou te entregar 10 lições estoicas, diretas e aplicáveis, que desmontam a mentalidade de vítima e constroem uma fortaleza interior. Se você ficar até o final, uma coisa vai acontecer. Você não vai conseguir mais culpar o trânsito, o chefe, a família, a economia ou o azar pelo seu estado emocional. Porque você vai perceber algo desconfortável e libertador. O problema e a solução sempre estiveram no mesmo endereço, dentro de você. Respira fundo. Isso vai incomodar, mas incomodar é o preço de acordar. E antes de começar, se esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar com mais clareza e viver com mais força, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora, vamos começar. Hoje você não vai se inspirar. Hoje você vai se responsabilizar. Durante as próximas lições, eu quero que você faça uma coisa simples. Sempre que ouvir algo que te dá vontade de justificar a própria reação, pare e pergunte, isso é verdade ou é o meu ego tentando escapar? Porque o estoicismo começa exatamente aí, no segundo em que você para de se defender e começa a se corrigir. Você não precisa de um mundo perfeito. Você precisa de uma mente treinada, e mente treinada não nasce com motivação, nasce com repetição. Então, trata esse vídeo como um treino. Anota, volta, aplica, porque a vida continua batendo. A diferença é que depois disso ela vai bater e você vai continuar de pé. Lição 1. Escolha a resposta antes da explosão. Você é testado em pequenas cenas todos os dias. Um carro te fecha, alguém te corta numa fila, um chefe fala com você como se você fosse invisível. Uma pessoa que você ama solta exatamente aquela frase que sabe onde aperta. E aí o corpo esquenta, o peito fecha, a mente acelera. Eu preciso reagir. Só que o estoicismo faz uma pergunta que humilha o impulso. Quem está no controle aqui? A maioria das pessoas vive no modo gatilho, estímulo, reação, arrependimento. Elas pulam a parte mais importante, que é a interpretação. Os estoicos descobriram isso há séculos. O que te perturba não é o fato em si, é o julgamento que você faz do fato. Você não explode porque alguém te fechou. Você explode porque decidiu que aquilo significou desrespeito, injustiça, ataque pessoal. E muitas vezes o outro nem percebeu você. Ele seguiu a vida. Você é que pagou a conta com 20 minutos de raiva. Aqui entra a técnica mais poderosa que existe, a pausa. Entre o que acontece e o que você faz, existe um intervalo minúsculo. Esse intervalo é o seu trono. É nele que você governa a si mesmo. Treinar estoicismo é alongar esse intervalo. Respirar uma vez, nomear o que está sentindo e perguntar, isso merece minha paz? Porque toda vez que você reage no automático, você entrega o volante da sua vida para qualquer desconhecido que passe perto.
Um comentário vira seu humor. Uma mensagem muda seu dia. Uma crítica define sua noite. Isso não é sensibilidade. Isso é vulnerabilidade sem defesa. Calma não é algo que aparece quando tudo vai bem. Calma é uma decisão quando tudo está ruim. E decisão é poder. Faz o exercício prático. Quando sentir que vai perder o controle, narre a cena como se você fosse um observador. Ele está prestes a estragar o dia porque alguém não deu seta. Só de ouvir isso, você ganha distância. E distância dá perspectiva. E perspectiva é o antídoto da estupidez emocional. Você não precisa virar um robô. Você só precisa parar de ser marionete. Sua mente pode ser uma fortaleza. Mas, para isso, você tem que fechar os portões. Nem toda coisa merece entrar. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião merece atenção. No fim do dia, você vai enfrentar 1000 situações que não escolheu, mas sempre vai escolher quem você vira no meio delas. E é nessa escolha que mora a sua liberdade. Lição 2. Aceite o inevitável sem se render. Imagina que você saiu de casa e começou a chover sem aviso. Você pode ficar parado, xingando o céu, se encharcando e se irritando, ou pode se mover. A chuva não está em negociação com você. Ela simplesmente cai. É exatamente assim que a realidade funciona. Aceitar o inevitável não é levantar as mãos e dizer, perdi. É parar de desperdiçar energia brigando com o que já é. A vida é teimosa. Ela não escuta sua reclamação, não volta no tempo, não reescreve o que aconteceu porque você sofreu muito. Ela segue. Pensa em quantas vezes você ficou preso tentando mudar mentalmente o passado. Aquela demissão, aquele término, aquela oportunidade que passou, aquele diagnóstico que você não queria ouvir. Você se viu repetindo a cena na cabeça, como se insistir fosse um tipo de magia. Enquanto isso, o presente escorria pelos dedos. Os estoicos tinham uma ideia dura e libertadora. Amar o destino, não porque ele é perfeito, mas porque resistir só adiciona sofrimento ao que já doeu. Dor é inevitável. Sofrimento é o que você fabrica quando transforma a realidade em inimiga. A natureza dá aula sem discurso. Uma árvore não fica ofendida com o vento. Ela se curva e continua viva. Um rio não grita com a pedra. Ele contorna e segue. E você, com toda a sua inteligência, faz o contrário. Fica parado em frente à vida, exigindo que ela se ajuste ao seu desejo. Aceitar não é aprovar. Você pode aceitar que algo aconteceu sem aplaudir. Pode reconhecer uma perda sem romantizar. A diferença é que você para de carregar um peso inútil. Resistir é como andar com uma mochila cheia de pedras. Cada pedra é algo que você não pode mudar, mas insiste em carregar. E depois pergunta por que está exausto. Quando você aceita, você se liberta. Você pega a energia que gastava lutando contra o impossível e investe no que dá resultado. Ação, adaptação, reconstrução. Isso não é fraqueza. Isso é estratégia. Os estoicos não eram pessimistas, eram realistas. Eles sabiam que a vida vem completa, dias bons, dias ruins e muitos dias cinzas no meio. E em vez de implorar por um mundo diferente, aprenderam a ser diferentes dentro do mundo. A paz não chega quando tudo muda. A paz chega quando você para de exigir que algumas coisas mudem. E a partir daí, você decide o que fazer com o que sobrou. Lição 3. Direcione sua atenção para onde você tem poder. Imagine que sua atenção é um orçamento diário. Você acorda com 100 moedas. Cada moeda é energia mental. Agora repara como a maioria gasta. 40 moedas pensando no que vão dizer, 20 moedas rolando notícia que não muda nada, 15 moedas ruminando o passado, 10 moedas discutindo com alguém que não quer entender e sobram migalhas para o que realmente importa. É por isso que você se sente drenado.
Os estoicos organizaram a vida com uma regra simples. Existe o que depende de você e existe o que não depende. E a sua primeira tarefa é separar essas duas caixas com clareza. Porque quando você mistura, você vira refém. O que depende de você? Suas escolhas, suas ações, sua postura, o jeito que você fala, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você reage, seu esforço, sua disciplina, sua intenção. Isso é seu. Ninguém pode tirar. O que não depende? Trânsito, economia, humor alheio, passado, clima, decisões de outras pessoas, resultados finais, reputação na boca do povo. Você pode influenciar, sim, mas controlar? Quase nunca. E a linha entre influenciar e controlar é onde muita gente enlouquece. Quando sua felicidade depende de coisas externas, você constrói uma casa em areia. Se sua paz depende de aprovação, você nunca vai ter paz. Se seu valor depende de vitória, você vai viver ansioso. Se seu humor depende do comportamento dos outros, você vai viver irritado, porque o externo é volátil. A liberdade que os estoicos buscavam nasce quando você coloca sua atenção onde você manda. Em vez de brigar com o trânsito, você usa aquele tempo para aprender algo. Em vez de exigir que alguém mude, você melhora a forma como você se posiciona. Em vez de implorar por justiça do mundo, você decide ser justo e firme no seu mundo. O maior desperdício de energia é tentar segurar o mar com as mãos. Você se cansa, se frustra e o mar continua sendo mar. Mas, se você aprende a navegar, o mesmo mar que antes te afogava vira caminho. Faz a pergunta prática que muda tudo. Isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja. Se a resposta for não, solte. Não por desistência, mas por sabedoria. Soltar é escolher não pagar com a sua vida por algo que você não controla. O estoicismo não te promete controle do mundo. Ele te promete controle de você. E no fim, é isso que basta. Lição 4. Faça o correto, não o confortável. Sexta à noite. Você tem duas portas. Numa, você termina o que prometeu, organiza sua semana, cumpre sua palavra. Na outra, você foge para a distração, empurra para domingo e depois tenta salvar tudo no desespero, com culpa e café. A segunda porta parece leve, mas a leveza dura pouco. Os estoicos sabiam de um jeito cruel. Prazer imediato quase sempre cobra juros altos. O que é fácil agora costuma ser caro depois. E o que é difícil agora costuma ser barato depois. A diferença é que a conta não chega no mesmo dia. Por isso tanta gente se ilude. Fazer o correto dói no momento. Exige dizer não quando o corpo grita sim. Exige ir pelo caminho longo quando o atalho brilha. Exige disciplina. Mas existe um segredo. O desconforto de fazer o correto é agudo e curto. Já o desconforto de não fazer é baixo e contínuo. Ele vira um ruído de fundo na sua vida. Arrependimento, vergonha, sensação de estar se traindo. Pensa na sua vida como um prédio. Cada decisão é um tijolo. Você pode usar tijolo frágil, rápido, barato. Depois eu resolvo. Ninguém vai perceber, só hoje. Ou pode usar tijolo sólido, pesado, demorado, exigente. 10 anos depois, quando a tempestade chegar, só um prédio fica de pé. Os estoicos chamavam isso de virtude. Agir conforme o que é correto mesmo quando ninguém está olhando. Não porque isso te protege de dor, mas porque te protege de veneno. Veneno é culpa. Veneno é viver se olhando no espelho e sabendo que você não se respeita. E sabe o que é mais forte do que aplauso? Consciência limpa. Você pode perder dinheiro, status, oportunidade e ainda se manter inteiro. Mas quando você perde integridade, você perde o centro. E recuperar esse centro dá mais trabalho do que começar do zero. Então, simplifica a escolha. Quando estiver entre o fácil e o correto, escolha o correto. Não para ser bonzinho, para ser livre, para dormir em paz, para não ser refém de si mesmo.
A vida vai te testar quando mentir seria mais simples, quando desistir seria mais confortável, quando ceder seria mais rápido. É aí que seu caráter aparece. Você não controla o que vão pensar, mas controla quem você é. E no fim, é com você que você vai ter que viver. Faça valer a pena. Lição 5. Domine a voz que fala dentro da sua cabeça. Tem alguém falando com você o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, comentando cada passo, criticando cada erro, prevendo cada desastre. E, na maioria das vezes, esse alguém não é sábio nem justo. É você no modo automático. O diálogo interno é a diferença entre viver com firmeza e viver num inferno particular. Repara como muita gente se trata de um jeito que nunca aceitaria de um estranho. Você é um lixo. Você sempre estraga tudo. Ninguém te respeita. Você vai fracassar. Se alguém dissesse isso na sua cara, você cortaria a pessoa da sua vida. Mas quando a voz vem de dentro, você chama de realismo e aceita como verdade. Os estoicos entenderam algo fundamental. A mente é um jardim. O que você planta, cresce. Se você planta catástrofe, desconfiança e desprezo por si, você colhe ansiedade e paralisia. Se você planta razão, firmeza e honestidade, você colhe coragem. Não é magia, é repetição. Palavras não apenas descrevem a realidade interna, elas constroem. Quando você diz, eu não consigo, seu cérebro ouve, não vale tentar. Quando você diz, isso é um desastre, seu sistema nervoso entra em estado de ameaça. Mas quando você diz, isso é difícil e eu consigo lidar, você abre espaço para a ação. E não confunda isso com fantasia. Não é sorrir para o nada e fingir que está tudo bem. É falar consigo como alguém responsável, não como um inimigo. Faz um exercício simples. Imagine que você está treinando um garoto que você ama. Ele erra. Você grita, você é um fracasso? Claro que não. Você corrige com firmeza e respeito. Você errou, aprende e tenta de novo. Então por que com você vira humilhação? A técnica estoica é reescrever o roteiro mental no ato. Pegou a frase venenosa. Pare, pergunte. Isso é verdade ou é medo fantasiado de crítica? Quase sempre é medo. Medo disfarçado de autocobrança. E medo não melhora ninguém. Medo trava. Troque, eu sou um fracasso por eu cometi um erro. Troque, não tem jeito, por eu ainda não aprendi. Troque, eu não presto, por eu preciso ajustar minha estratégia. Essa troca muda seu corpo, sua coragem e seu comportamento, porque você é o guardião da sua mente. E se você mesmo entra nela chutando portas, como espera paz? Respeite sua própria casa. Sua vida começa com a forma como você fala consigo. Lição 6. Use o desconforto como treino, não como ameaça. O alarme toca cedo. Está frio, a cama está quente, o corpo implora só mais 5 minutos. Parece uma decisão pequena, mas ali você escolhe quem manda, sua vontade de conforto ou sua vontade de crescer. A era moderna foi desenhada para evitar desconforto. Você pede comida sem levantar, trabalha sem sair, se distrai sem pensar. E o preço disso é uma geração que não tolera o mínimo mal-estar. Qualquer frustração vira crise. Qualquer esforço vira peso. Só que a verdade é simples. Ninguém cresce dentro da zona de conforto. Crescimento, por definição, exige esticar. E esticar dói. Músculo aumenta quando você força além do habitual. Mente amadurece quando você encara o que evita. Caráter aparece quando você faz o que é difícil mesmo sem aplauso. Os estoicos praticavam privação voluntária. Passaram um tempo no simples, no frio, no básico, não por masoquismo, mas por preparação. Eles queriam provar a si mesmos, eu aguento. Porque se você só conhece conforto, qualquer desconforto te quebra. Mas se você treina desconforto, nada te assusta.
Pensa no desconforto como um instrutor duro e honesto. Cada vez que você enfrenta voluntariamente, manda um recado para o cérebro. Eu consigo lidar com coisas difíceis. O cérebro aprende. Ele se adapta. Ele fica mais resistente. Mas quando você foge sempre, o recado vira: eu sou frágil, eu preciso ser protegido. E o cérebro também aprende isso. Aí, tudo vira ameaça. Isso muda seu destino. A prática de hoje é direta. Escolha um desconforto pequeno e consciente. Um treino que você está adiando. Uma conversa necessária. Um projeto que dá medo começar. Um hábito simples. Levantar na hora que combinou consigo. Você não precisa gostar. Você precisa cumprir, porque no longo prazo a vida vai te colocar desconforto de qualquer jeito. A diferença é, você vai chegar despreparado ou treinado. Quando você escolhe o difícil, você acumula força. E força é acumulativa. Ela vira postura, vira confiança, vira respeito próprio. O fogo não destrói o ouro, ele purifica. O desconforto não destrói seu caráter, ele revela. E do outro lado desse desconforto, existe uma versão sua que você está devendo ao mundo e a você mesmo. E presta atenção, desconforto não é sofrimento sem sentido. Sofrimento é ficar no mesmo lugar, repetindo o mesmo ciclo, e chamar isso de vida. Desconforto é o imposto do avanço. Então, quando bater a preguiça, faz uma pergunta. Isso é dor de crescimento ou é dor de estagnação? A primeira te melhora, a segunda te apodrece por dentro. Treina pequeno hoje para não quebrar grande amanhã. Esse é o jogo. Lição 7. Pare de reclamar. Transforme energia em movimento. Escuta qualquer conversa no trabalho, no café, na fila do mercado. O que domina? Reclamação. Do tempo, do trânsito, do governo, dos preços, das pessoas. Reclamar virou passatempo. E eu entendo por quê. Reclamar dá um alívio rápido. Parece que você descarregou. Parece que você não está sozinho porque alguém concorda. Só que isso é uma conexão ruim. Uma conexão que te mantém no mesmo lugar. Cada reclamação é uma âncora emocional. Você fala do que odeia e, sem perceber, se amarra mais forte ao que odeia. É como estar num buraco. Você pode ficar descrevendo o buraco, convidar gente para olhar, fazer discurso sobre a escuridão, ou usar a energia para subir. Só uma dessas coisas te salva. Os estoicos eram brutais com isso. Falar menos do problema te aproxima da solução. Reclamação constante cria uma sensação falsa de ação. Você sente que fez algo, mas fez o contrário. Alimentou a própria impotência. E tem mais. Reclamar contamina o ambiente. É fumaça. Não intoxica só você. Intoxica quem respira perto. Um grupo que reclama vira um ecossistema onde nada cresce. Todo mundo tem razão. Ninguém melhora. Agora olha para a sua vida com honestidade. Quanto tempo você gasta reclamando do corpo, do trabalho, da rotina, da falta de dinheiro, da falta de tempo? E imagina se metade desse tempo virasse melhoria real. Treino, estudo, ajuste de hábito, organização, conversa difícil, plano de ação. Onde você estaria? Reclamar é gastar o recurso mais caro que você tem, atenção. E a atenção não é infinita. A prática estoica é simples. Toda vez que surgir uma reclamação, faça uma pausa e pergunte: eu posso fazer algo sobre isso? Se sim, faça. Se não, solta. Não por apatia, mas por inteligência. Porque reclamar do que você não controla é se punir por esporte. Isso não é engolir frustração, é canalizar. Fale de problemas quando estiver buscando solução. Desabafe com quem pode te ajudar a mudar algo. Pare de transformar a reclamação em identidade e substitua por um hábito que muda seu cérebro. Gratidão específica. Não é romance, é treino de foco. Quando você muda o filtro do que vê, sua experiência muda, mesmo que o mundo não mude.
Você não precisa de uma vida perfeita. Precisa de uma mente que para de desperdiçar energia. E a primeira economia é cortar o vício de reclamar e transformar sua voz em direção. Lição 8. Solte o resultado, agarre o processo. Você trabalha meses num projeto. Dá tudo, entrega e recebe um não. Na hora o peito afunda e a mente grita, eu sou um fracasso. Mas para e pensa. O que você controlava de verdade? Seu esforço, sua intenção, sua execução. O que você não controlava? A decisão de outros, o timing, o mercado, fatores invisíveis que você nem viu chegando. Então, por que você entrega seu valor pessoal para algo que não estava nas suas mãos? Os estoicos tinham uma medida diferente de sucesso. Faça a sua parte com excelência e sem apego ao fruto. Não significa que o resultado não importa. Significa que sua paz não pode depender dele, porque o resultado é a interseção do seu esforço com centenas de variáveis fora do seu alcance. Pensa num arqueiro. Ele ajusta a postura, respira, mira e solta a flecha com técnica. Naquele instante, ele cumpriu o que podia. Depois disso, o vento, o pássaro que passa, a mudança na distância, tudo pode alterar a trajetória. O trabalho dele era mirar e soltar. O resto não é controle, é realidade. Quando você faz do resultado sua identidade, você vira frágil. Ganha e se acha invencível. Perde e se destrói. Isso é instabilidade. A vida fica te empurrando de um extremo para outro. Mas quando você coloca sua identidade no processo, disciplina, coragem, consistência, integridade, você fica sólido. Você mede o dia por aquilo que fez, não por aplausos. Você se orgulha de ter agido com caráter, mesmo quando o mundo não recompensou ainda. E ainda é uma palavra importante. Às vezes o resultado demora, às vezes ele vem diferente, às vezes ele não vem. E mesmo assim, o processo te transforma em alguém melhor. Não confunda soltar com desistir. Soltar é fazer o melhor possível e não se torturar depois. É parar de viver refém de cenários imaginários. É entender que você pode aumentar probabilidades, mas não garantir. A pergunta estoica é: eu fiz o que estava sob meu controle? Se sim, você venceu por dentro. Se não, ajuste e volte. Essa é a paz de quem cresce. Intenção sem obsessão. Você não é o que você conquista. Você é o tipo de pessoa que você se torna enquanto tenta. E essa medida ninguém tira de você. Por isso, trabalhe com firmeza e solte com maturidade. Lição 9. Proteja seu ambiente como quem protege a própria mente. Plante uma semente em terra fértil, com luz e água. Ela cresce forte. Plante a mesma semente em terra tóxica, sem nutrientes. Ela entorta, adoece ou morre. Mesma semente, outro ambiente. Você é essa semente. Seu entorno molda sua mente de um jeito silencioso, não como um soco, como goteira, aos poucos. As conversas que você ouve, os valores que te cercam, as piadas que normalizam mediocridade, o drama que vira rotina, tudo isso vai entrando. E um dia você acorda pensando e vivendo de um jeito que nem percebeu que aprendeu. Os estoicos eram cuidadosos com isso, não por elitismo, mas por sobrevivência. Eles sabiam que andar com gente que reclama te puxa para a reclamação. Andar com gente que vive sem propósito dilui o seu propósito. Andar com caos mental rouba sua paz. Você pode ser forte, mas ninguém tem resistência infinita. Isso não significa viver numa bolha. Significa ser seletivo. Identificar vozes que não constroem, só drenam. Pessoas que ridicularizam disciplina, que chamam firmeza de chato, que tratam compromisso como exagero, que te puxam para o vício do comentário vazio e da vida sem direção. E aqui entra uma verdade dura. Às vezes, a solidão sábia é melhor do que a companhia barulhenta. Não porque você odeia pessoas, mas porque você ama sua clareza. Estar sozinho
Não é punição. Muitas vezes é manutenção do centro. Faça um diagnóstico simples. As 5 pessoas com quem você mais convive te elevam ou te arrastam, te inspiram ou te drenam, reforçam seus valores ou te colocam em dúvida de forma destrutiva. Se você não gosta da resposta, mudanças precisam acontecer. Você não precisa brigar. Você precisa de limites, diminuir exposição, escolher melhor onde você coloca tempo e energia. Isso não é crueldade, é autocuidado consciente. E atenção, existe diferença entre alguém que está passando por uma fase difícil e alguém que fez do drama sua identidade. Um busca saída, o outro busca plateia. Ajude quem quer mudar. Afaste-se de quem quer te manter preso. O estoicismo te lembra: paz não é ausência de conflito externo. Paz é presença de ordem interna. E essa ordem é muito mais fácil de construir quando seu ambiente ajuda, em vez de sabotar. Proteja seu entorno como quem protege a própria mente, porque, no fim, é isso que você está fazendo. Lição 10. Lembre, tudo passa. E isso te liberta. Você vive um momento bom. As coisas encaixam. A relação está leve, o trabalho flui, a saúde está bem. E a mente sussurra: agora vai. Aí você se agarra, aperta, controla, fica com medo de perder e, sem perceber, estraga o próprio momento com ansiedade. E aqui vem a verdade estoica que parece fria, mas é libertadora. Tudo passa. O bom passa. O ruim passa. Nada fica do jeito que está. Isso não é depressivo, é realismo. E realismo tira peso das costas. Se o bom passa, você pode aproveitar sem a paranoia de segurar. Se o ruim passa, você pode suportar sem a sensação de que é eterno. A vida é onda, sobe e desce. Você não fica ofendido porque a onda baixou. Você não se surpreende porque outra sobe. Esse é o ritmo. Os estoicos meditavam sobre a impermanência, não para virar pessimistas, mas para ficar presentes. Eles olhavam para o que amavam e lembravam: um dia isso não estará aqui. Não para se torturar, mas para valorizar agora. Para não desperdiçar o hoje em brigas pequenas, distrações vazias e orgulho infantil. Faz um exercício de perspectiva. Pensa nos seus problemas de 5 anos atrás. Na época pareciam enormes. Hoje, muitos se resolveram. Outros perderam importância. Alguns viraram história. Ou seja, não eram tão permanentes quanto pareciam. Agora, aplica a mesma lente nos problemas atuais. Daqui a 5 anos, o que vai sobrar? Você vai rir de alguns, vai agradecer por outros, vai aprender com outros. Mas quase nenhum vai ter o tamanho que tem hoje. Quando você entende isso de verdade, você muda 2 coisas ao mesmo tempo. Vive com mais urgência e menos ansiedade. Urgência para fazer o que importa agora, porque oportunidade passa. Menos ansiedade porque até a dor passa. A impermanência também corta outro veneno: ressentimento. Você perde menos tempo tentando vencer discussões antigas. Você para de guardar para depois o pedido de desculpa, o abraço, a conversa, a decisão. Você para de esperar o cenário perfeito que nunca chega. Tudo é temporário, inclusive você. E isso não significa que nada importa. Significa o contrário. Tudo importa mais, justamente porque passa. Cada momento é único. Cada escolha tem peso. Cada dia é uma chance de construir um centro interno que o tempo não derruba. Lembre disso quando o mundo apertar. Isso também passa. E lembre quando o mundo sorrir. Isso também passa. Então, esteja aqui, faça o certo e viva com presença. Se você chegou até aqui, você já provou uma coisa. Existe em você uma parte que está cansada de ser refém, cansada de viver no automático, cansada de depender do lado de fora para ficar bem por dentro. Agora vem a parte que separa quem assiste de quem transforma. Prática. O estoicismo não é uma teoria bonita, é uma habilidade.
E habilidade se constrói repetindo escolhas pequenas, todos os dias. Você vai esquecer, vai cair em velhos padrões. Vai ter dias em que tudo isso vai parecer impossível. E está tudo bem, porque não é sobre perfeição, é sobre direção. Então faz simples, escolhe uma lição para treinar hoje. Só uma. Quando algo te irritar, faz a pausa antes de reagir. Quando algo inevitável acontecer, para de brigar e redireciona a energia. Quando a mente dispersar, pergunta, isso depende de mim? Quando o caminho fácil brilhar, escolhe o correto. Quando a voz interna te atacar, reescreve a frase. Quando o desconforto aparecer, usa como treino. Quando a reclamação subir, transforma em ação. Quando o resultado te dominar, volta para o processo. Quando o ambiente te drenar, cria limites. E quando achar que tudo é permanente, lembra, passa. 10 princípios, 10 portas. E entre elas existe uma vida completamente diferente. Não porque o mundo virou um paraíso, mas porque você virou alguém que não se quebra com qualquer vento. A vida vai bater, isso é certo. Mas o que decide seu destino é como você se levanta depois do impacto. E cada vez que você se levanta com intenção, com dignidade e com clareza, você diz para a vida, você pode me testar, mas não pode dirigir a minha mente. Agora eu quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários a frase, a felicidade depende de mim. Não é para me agradar. É para você assumir um compromisso público com você mesmo. E de quebra, ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo merece chegar em mais gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e assiste também os 2 vídeos recomendados que aparecem aí. Obrigado pelo seu tempo. A fortaleza começa hoje. E lembra, sua paz não é um presente do mundo, é uma construção sua, um pensamento por vez, uma decisão por vez, um dia por vez. Continua. Porque a constância é o que transforma a filosofia em caráter.